Salve galera do canal do Medeiros, Matheus Medeiros falando aqui. Peço a moral de você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações para sempre ficar ligadinho quando eu soltar um vídeo aqui sobre o Botafogo. Aqui no canal absolutamente tudo sobre Botafogo de futebol e regatas. O assunto de hoje é o seguinte: contratos terminando no Botafogo. Vou soltar uma lista aqui de jogadores que estão com contrato até dezembro, ou seja, daqui a 3 meses, menos de 3 meses, né? E a gente vai debater aqui quais jogadores merecem ou não ficar para o ano de 2022, que tudo indica que deve ser na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, fica até o final desse vídeo que vai estar muito legal. Primeiro, roda a nossa vinheta, vai lá. É isso aí, galera. Vamos debater um pouquinho, como eu falei aí no início, na introdução para vocês, vamos debater um pouquinho da situação dos contratos dos jogadores do Botafogo, cara. O Botafogo que adotou uma prática para esse ano, até para respeitar o seu orçamento, até para, em relação ao número alto de apostas que o Botafogo fez, o Botafogo adotou uma prática de contratos curtos, né? Existem prós e contras desses contratos. Quando um jogador não dá certo e você tem um contrato curto, na hora de rescindir é muito mais fácil, né? A multa é bem menor, muitas das vezes você não precisa nem pagar nada para o jogador, consegue fazer um acordo amigável, né? E você não tem um ônus muito grande. Agora também tem o contra, se o jogador se destaca bastante, ele valoriza, e aí o Botafogo talvez não consiga renovar com esse jogador, que é o caso que está acontecendo até com o Navarro, cara. O Navarro é um desses jogadores que eu vou falar aqui, que tem contrato até dezembro, ou seja, dá menos de 3 meses, né, cara? Então, assim, existem os prós e contras, e aqui a gente vai debater um por um sobre esses jogadores. Vamos por posição, né? Eu acho que por posição é melhor para a gente enumerar, porque são muitos jogadores. São 23 jogadores que estão com término de contrato aí em dezembro de 2021, cara. E aí eu vou passando por cada um desses jogadores e vou dando minha opinião também, além da informação, a minha opinião também sobre cada um deles, se eu acho que deve ficar ou não, e quero ler bastante nos comentários o que vocês acham também. Qual jogador é para ficar, qual jogador é para sair, então deixem bastante seus comentários aí, beleza? Começando pelo gol, cara, o Botafogo tem aí alguns goleiros, né? Conseguiu agora o acordo com o Diego Cavalieri para sair do elenco, ou seja, não conta mais. Ele seria um desses jogadores que tinha contrato até dezembro, mas ele eu não vou contar porque o Botafogo já conseguiu fazer o acordo. Pois bem, o Botafogo tem aí goleiro com contrato até o final de 2021, o Gatito Fernandes, Douglas Borges e o Igor Gabriel, que é um goleiro da base. Somente o Diego Loureiro não tem contrato até o final desse ano agora de 2021, cara. E aí a gente se pergunta, vale a pena renovar com quem? O Botafogo já tem o Diego Loureiro e o Botafogo renovaria com qual desses três, né? O Gatito Fernandes, obviamente, é um ídolo da torcida, né? Uma história bonita no Botafogo, tem toda a situação de um goleiro de seleção paraguaia, apesar de estar convivendo há anos aí com uma lesão que o tirou dos gramados. Só que também a gente precisa levar em conta que o Gatito tem o maior salário do elenco, né? Um dos maiores salários do elenco. Então, assim, eu renovaria com o Gatito, mas sentaria com ele para conversar, para a gente reajustar o salário aí, talvez baixar um pouco o salário. Então, assim, o Gatito também, na minha opinião, teria que entender um pouco que o Botafogo pagou o salário dele aí há muito tempo para ele não jogar, né? Para ele só ficar no departamento médico. Então chegou a hora dele aliviar a barra do Botafogo um pouco, né? E assim, eu renovaria com o Gatito, mas mediante a um reajuste salarial. Douglas Borges eu não renovaria, tá? Não renovaria com Douglas Borges. Eu acho que o Botafogo pode manter o Gatito e o Diego Loureiro como seu reserva imediato, e o Igor Gabriel, que é um jovem goleiro, eu também renovaria, né? A gente não teve a oportunidade de ver o Igor agarrando no profissional ainda, mas é um jovem goleiro, eu renovaria também. Zagueiro, vamos passar para zagueiro. Gilvan e o Lucas Mezenga. São os dois zagueiros aí que estão com o contrato terminando no final agora de 2021. Eu renovaria com o Lucas Mezenga. Um jogador que está sendo cobiçado já pelos Emirados Árabes. Essa é uma outra notícia que eu vou falar amanhã com vocês, ou ao longo do dia de hoje, né? O Lucas Mezenga está sendo cobiçado e recebeu proposta aí do Emirates Club,
dos Emirados Árabes, ele que pertence ao Nova Iguaçu. O Botafogo está querendo exercer esse direito de compra, uma renovação, ou vai ser por empréstimo, ou o Botafogo vai tentar viabilizar a compra do Lucas Mezenga, cara, um zagueiro de 19 anos que está se destacando, é reserva hoje, mas sempre que entra ele consegue aí dar conta do recado. Então, assim, eu renovaria na hora com o Lucas Mezenga. E o Gilvan, cara, assim, eu não renovaria com o Gilvan. Pensando numa Série A de Campeonato Brasileiro em 2022, eu iria atrás de um outro zagueiro, assim, total respeito ao Gilvan pelo que ele vem fazendo na Série B. É um jogador que, assim, está sendo importante, recebe críticas de muitos torcedores. Eu particularmente acho que ele é um jogador regular, não é um jogador ruim, mas assim, pensando em Campeonato Brasileiro de Série A, eu tentaria elevar um pouco mais o nível dos zagueiros, né, cara? A gente tem Canu, renovaria com o Lucas Mezenga e tentaria atrás de um outro zagueiro. Beleza? Laterais, cara. Laterais aí que tem bastante jogador terminando aí o contrato, né? O Botafogo tem de laterais terminando o contrato, cara. Daniel Borges, Jonathan, o lateral direito, tá? Porque a gente tem dois Jonathans, o lateral esquerdo é Jonathan Silva. O Jonathan Silva tem que contratar até o meio de 2022. Então vamos lá. Daniel Borges, Jonathan, Guilherme Santos, Hugo e o Carlinhos, que acabou de chegar, foi um contrato curto de empréstimo, né? Então assim, o Botafogo tem 5 laterais aí, né? Desses 5 laterais, tem 3 laterais esquerdos e 2 laterais direitos. E a gente tem que contar também que o Rafael acabou de chegar, que é mais um lateral. Ou seja, o Botafogo tem muitos laterais no elenco, né, cara? E o outro jogador que não tá aqui nessa minha lista é o Barrandegui. O Barrandegui também lateral direito, que tá com o contrato terminando, mas esse aí já vai sair mesmo. Esse aí nem precisa contar, porque o Barrandegui já tá só esperando chegar dezembro mesmo para encerrar o contrato dele e ele sair. Mas assim, eu renovaria, cara, com o Daniel Borges, tá? Eu renovaria com o Daniel Borges. Eu queria ler muito vocês em relação a isso. Porque assim, eu não acho o Daniel Borges um primor de lateral. Mas devido à escassez de laterais no mercado, eu acho o Daniel Borges um bom reserva pro Rafael, né? Assim, mesmo pensando em Série A de Campeonato Brasileiro, eu acho que o Daniel Borges pode compor o elenco do Botafogo numa Série A. Ali na reserva do Rafael, acho que ele faz bem ali o papel. Né? O Jonathan, assim, ele sofreu uma lesão, né? No início, ele começou até jogando bem, mas sofreu uma lesão e não jogou mais. Então fica difícil você renovar com um jogador que não pôde mostrar muito o seu trabalho, né? Você merece uma renovação quando você demonstra o seu trabalho e aí você faz por merecer. O Jonathan, infelizmente, ficou mais tempo no departamento médico do que jogando. Então eu não renovaria com o Jonathan. Guilherme Santos também não renovaria. É outro jogador que eu estou contando os dias para sair. O Hugo é um lateral esquerdo que subiu da base, é um jogador jovem, sofre muitas críticas da torcida, mas eu vou dar uma opinião impopular talvez aqui. Eu renovaria com o Hugo. Renovaria com o Hugo, ele é jovem, eu acho que tem potencial para amadurecer, para crescer. Assim, ele pela idade, quando ele entrou, ele foi irregular, teve jogos que jogou bem, teve jogos que jogou mal, mas eu acho que é um jogador assim, por ser jovem, eu acho que é um jogador que eu renovaria. E o Carlinhos, cara, assim, tô querendo esperar um pouquinho mais. Assim, até dezembro eu acho que eu vou ter uma resposta. Porque ele jogou 2 jogos, gente. Então, assim, não dá pra gente, em 2 jogos, dizer se merece renovação ou não. Então, assim, o Carlinhos e o Luiz Henrique, que é o meio atacante, eu até me abstenho nesse momento. Porque, assim, é complicado você avaliar um jogador com 2 jogos, né? A princípio, foram 2 bons jogos do Carlinhos, mas eu quero ver um pouquinho mais dele. Beleza? Meio campo, cara. Meio campo. Vamos lá, galera. Segura nesse vídeo, porque é assim, ó. Posição por posição. Mas é um assunto legal, né, cara? É um assunto legal da gente falar, da gente ouvir, da gente comentar. Meio campo. Olha só a penca de meio campos com o contrato terminando. E o Botafogo vai ter que se ligar muito nisso. Porque se o Botafogo não conseguir as renovações, o Botafogo vai mudar muito o seu elenco para ano que vem. E isso é ruim, né? O elenco, pelo menos, tem que manter uma espinha dorsal, né? Meio campo. Barreto, Kaique, Luiz Oyama, Matheus Friso, Pedro Castro, Ricardinho, Cezinha, Luiz Henrique e Marco Antônio. 9 meio-campos com contrato terminando agora em dezembro, cara. É muita gente. Muita gente. Vamos por partes, né? Vamos tentar ser um pouquinho mais curto aqui, porque senão esse vídeo vai ter 20 minutos. Né? O Barreto, assim, tá em grande fase. Eu renovaria com o Barreto. Não tem como você não renovar com o Barreto depois de uma Série B que ele está fazendo. Chegou aqui desconfiado,
mas driblou isso tudo, tá sendo um pitbull, um cão de guarda ali na frente da área do Botafogo e merece a renovação. Não tem como você justificar uma dispensa do Barreto com o campeonato que ele está fazendo. E isso serve também para o Oyama. Né? O Oyama é um jogador de muito potencial. Assim, a gente tá vendo a qualidade técnica dele, os passes dele. É outro jogador também que merece uma renovação. Então eu renovaria com o Barreto, renovaria com o Luiz Oyama, renovaria também. Assim, outro jogador que eu acho que é uma opinião impopular, cara. Assim, o Pedro Castro, ele é irregular, tá? Ele é irregular. Tem jogo, começou muito bem, depois caiu, tá sendo muito criticado pela torcida. Mas assim, eu renovaria mais um ano com o Pedro Castro. Ele é titular do Botafogo, eu acho que ele deveria ser reserva e o Oyama titular. Mas assim, e a gente pode discordar aqui, tá, cara? A intenção do vídeo é essa. É a gente debater, eu não sou o dono da verdade. Mas eu renovaria com o Pedro Castro, porque eu acho que para compor elenco, eu acho que serve. Eu acho que não entrando num segundo tempo, não para ser titular, mas para compor elenco, eu acho que eu manteria pelo menos mais um ano o Pedro Castro. Dispensaria o Matheus Friso, dispensaria o Ricardinho, dispensaria o Cezinha, tá? E o Luiz Henrique, eu já disse, mesmo caso do Carlinhos, vou me abster, quero ver mais dele. Marco Antônio eu renovaria com o Marco Antônio, é um jogador também que dá para manter no elenco, mas assim, eu renovaria caso desse para prorrogar um empréstimo, tá, gente? Assim, se tiver que comprar o Marco Antônio do Bahia, gastar dinheiro demais, não, aí eu não renovaria, tá? É sempre bom deixar claro assim, se a renovação for dentro dos moldes que fique bom pro Botafogo, sem muita gastação de dinheiro e tal, eu renovaria. Agora, se tiver que gastar R$ 1 milhão, R$ 2 milhões para comprar o Marco Antônio do Bahia, eu já não renovaria. Então a gente tem que ter um pouquinho assim de entender qual é a situação, né? Para a gente resolver, para a gente também tomar a decisão. Não é isso? O Ricardinho eu não renovaria, Cezinha eu já disse também que eu não renovaria. E o Kaique, cara, o Kaique é um jogador novo, cara, um jogador que tá na mesma situação para mim que o Lucas Mezenga, né? O Kaique ele não estourou ainda, mas eu tenho muita assim, convicção que em algum momento o Kaique vai começar a jogar bem e não vai parar mais, cara. Assim, eu acho que o Kaique é um jogador com um porte físico muito bom, é um jogador com uma qualidade técnica razoável e é novo, assim. Então, quando o jogador é novo, tem um potencial ainda para amadurecer. Eu geralmente consigo ver com bons olhos uma chance, assim. Eu acho que eu não dispensaria o Kaique também, não. Acho que eu renovaria mais um ano com o Kaique. Beleza? E agora, pra gente terminar, atacante. Vamos para os atacantes aí, né? Vitinho, Varley, Rafael Navarro e Rafael Moura. Os 4 atacantes que o Botafogo tem o término de contrato aí em dezembro agora de 2021. Rafael Moura eu dispensaria, sem sombra de dúvidas, eu não renovaria com Rafael Moura. O Vitinho é um atacante da base muito promissor, então assim, já era para ter renovado, essa é a verdade. Assim, eu acho que o Botafogo tem que renovar com o Vitinho pelo potencial também. É um jogador que não chegou a jogar praticamente um jogo inteiro no profissional, mas assim, deve ganhar mais chances ao longo do tempo. Rafael Navarro, obviamente, renovaria, mas assim, a gente sabe que é difícil, o Botafogo já está tentando, mas a situação está complicada. Mas obviamente que eu renovaria, o artilheiro da equipe, é o jogador com mais participações em gols. Claro que eu renovaria, mas assim, a situação tá realmente complicada. E o Varley, cara, olha só o Varley, hein? Eu deixei o Varley por último, cara, porque é o jogador que vai causar talvez um debate aqui. E aí, você renovaria com o Varley? Rapaz, eu acho que há um mês atrás eu diria que não. Hoje eu já tô com uma pulga atrás da orelha, porque o Varley é um jogador assim, novo, né? Acabou, acho que tem 22 anos o Varley. E assim, é esforçado, né, cara? É esforçado, você vê que é um jogador polivalente, joga de lateral, joga de atacante, joga de lateral esquerdo quando precisa, igual jogou contra o. E, assim, cara, às vezes é preciso você ter um jogador assim no elenco, um jogador que não tem tempo ruim, né, cara? Mas assim, não é um primor técnico, né? Não vou dizer assim, pô, vou renovar com o Varley porque ele é um destaque do time, não é isso. Mas assim, ele ganha um salário baixo, né? Então assim, com um salário baixo dentro daquele teto do Botafogo, daquele limite orçamentário do Botafogo, eu renovaria.
Renovaria com o Varley, assim, só dentro desses moldes, tá, galera? Porque não dá para extrapolar orçamento nenhum pelo Varley. Mas, assim, mediante ao aspecto financeiro baixo e a polivalência dele, o esforço do Varley, que a gente vê em campo, o jogador que se entrega, eu acho que eu renovaria por mais um ano com o Varley também. Beleza? Galera, 14 minutos de vídeo, tá? Quero ler muitos comentários de vocês aqui. Quem você renovaria desses 24 jogadores que eu falei aqui? Bastante gente, hein? Quem você renovaria e quem você não renovaria? Então, deixe seus comentários aqui. Se inscrevam no canal, ative as notificações, beleza? É o canal do Medeiros trazendo aí a informação e nesse vídeo aqui muita opinião para você, beleza? Até a próxima.